Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso TD de velocidade média. Aqui é um conjunto de 7 questões, dando um pouco de complemento a esse assunto aqui que a gente vai trabalhando. Estamos na questão número 5 da nossa sequência aí, já passamos por questões que envolvia o cálculo de distância, tempo, a travessia de uma ponte, e agora estamos na questão número 5. Vamos tentar resolvê-la aqui, montar um esquema e resolvê-la. Bom, a questão 5 do nosso TD, ela diz o seguinte: um avião parte da cidade A para uma outra cidade B, mantendo uma velocidade constante igual a 250 km por hora. Ao alcançar, aí ele vem aqui, ó, metade do caminho, ele é forçado a diminuir a sua velocidade, mantendo agora constante em 200 km por hora. Consequentemente, chega ao seu destino com 15 minutos de atraso. Considerando que o tempo da mudança de velocidade é desprezível, qual é a distância entre as duas cidades A e B? Então, o esqueminha dessa questão é o seguinte, questão número 5. Existe uma cidade A e uma cidade B, um avião sai da cidade A até a cidade B com uma certa velocidade média. Bom, a distância entre as cidades é o que ele quer, esse nosso ΔS aqui, ó, esse ΔS. Isso é realizado em um certo tempo, mas ele nem dá o nosso ΔS, nem dá o ΔT, que seria o tempo de viagem. Mas ele diz que a velocidade deveria ser 250 km por hora. Mas acontece que na metade do caminho, que ele vinha com a velocidade de 250 km por hora, na metade do caminho ele reduz a velocidade para 200 km por hora e mantém constante até o final do percurso. Então, a situação que temos agora é o avião andando de A até B, em dois trechos equivalentes à metade. Na metade do percurso ele andou com 250 e na segunda metade ele andou com 200 km por hora. Obviamente, no primeiro trecho aqui, a 250 km por hora, ele gastou um certo tempo, e aqui no segundo ele gastou um tempo maior, porque a velocidade aqui diminuiu, mas é um tempo diferente desse. A questão diz que ele chegou com um atraso de 15 minutos. Então, algumas informações aqui vai ser pertinente, a gente tem que colocar. Primeiro, que nesse meu esquema aqui, esse ΔS é igual a x mais x, essas duas metades aqui, ó. Isso pode ser importante no final dos nossos cálculos. Portanto, ΔS é igual a 2x. Essa informação a gente vai deixar bem aqui. Uma outra informação que eu quero pontuar é a respeito do tempo. Ele diz que chegou com 15 minutos de atraso. Então, temos uma equação que pode ser montada da seguinte forma: o tempo total de viagem, que é esse tempo original aqui, ele é igual a esse tempo ΔT1, que dá metade, que ele andou com 250, ΔT1, mais o segundo, ΔT2. Só que, nesse caso, houve um atraso de 15 minutos. Repare que na questão ele diz exatamente isso, que ao alterar a velocidade para 200 km por hora, houve um atraso no tempo, o tempo original, de 15 minutos. Então, o tempo de viagem, ele foi alterado, houve um atraso de 15 minutos. Então, se ele tivesse andado com a velocidade de 250 km por hora de A a B, o tempo seria esse ΔT aqui, ó. Só que esse ΔT foi alterado. Temos agora o ΔT1 mais o ΔT2 menos 15 minutos de atraso. E é nessa equação aqui que a gente montou que a gente vai resolver essa questão. Substituindo o nosso ΔT em função do espaço e da velocidade. Sabemos que o ΔT total, ele é o nosso ΔS total, esse aqui de cima, dividido pela velocidade, que nesse caso de 250 km por hora, velocidade média original. O nosso ΔT1 é essa situação aqui, ó, no primeiro trecho. Então, vai ser a distância do primeiro trecho, que eu chamei de x, dividido pela velocidade no primeiro trecho, que é essa nossa V1,
que é de 250 também, mais o nosso ΔT2, que vai ser x dividido, aqui ó, x dividido pela velocidade v2, menos os 15 minutos. Agora um detalhe, qual o detalhe aqui? 15 minutos, e a gente já viu isso, 15 minutos é o mesmo que 1/4 de hora. Como a velocidade está em quilômetro por hora, é interessante que esse tempo de 15 minutos esteja em hora. Então, lembre-se que 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Então, eu vou escrever, ao invés de 15 minutos, 1/4 de hora. Não vou colocar a unidade de hora não, mas ficou 1/4 de hora, por enquanto. Ok? Substituindo os valores para as velocidades, e esse nosso ΔS eu vou substituir por 2x. Então, vai ficar assim, ΔS, na verdade 2x, dividido pela velocidade original aqui, ó, em cima, 250, é igual a x, que eu vou manter o x aí, dividido pela velocidade 1 no primeiro trecho, 250, mais x dividido pela velocidade 2, que é de 200 do segundo trecho, menos 1/4 de hora. Bom, se a gente achar o valor de x nessa equação, a gente também consegue achar o valor do nosso ΔS, porque 2 vezes x é o nosso ΔS e, consequentemente, a gente acha a distância entre as duas cidades. Para resolver essa equação, eu vou multiplicar de um lado e do outro da equação todos esses membros aqui por 50. É um artifício matemático, existem várias maneiras de resolver essa equação aqui, e a que eu achei mais conveniente agora é multiplicar esse lado por 50 e todos esses membros aqui também vai ser por 50. Então, vou colocar aqui entre parênteses, ó, por 50. Então, vai ficar 50 vezes esse termo, 50 vezes esse termo e 50 vezes esse termo. E aqui, 50 vezes esse termo. Por quê? 50, ele é divisível, 250, são múltiplos. Então, eu posso simplificar esse 50 com esse 250. 50 e 250. Aqui em cima vai ficar 2x. E embaixo vai ficar 250 dividido por 50, vai ficar 5. 5 vezes 50, 250. Igual. 50 vezes esse também vai ser a mesma coisa, por 5. Mais x. Simplificando 50 com esse 200 aqui de baixo, vai ficar um valor de 4, porque 4 vezes 50 dá 200. Menos esse vezes esse aqui, não, eu vou multiplicar e vai ficar o 4. Dessa forma, a gente conseguiu reduzir, pelo menos para valores menores, os nossos denominadores, ficando uma equação mais fácil de ser trabalhada. Bom, podemos tirar agora o MMC dos dois lados dessa equação. Então, passando aqui desse lado, um sinal de igualdade, e do outro lado. O MMC de 4 e 5 vai dar 20. Então, vou colocar o 20 desse lado e o 20 desse lado. A gente já viu isso? Bom, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, tem 8x aqui desse lado. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes x, 4x. Mais 20 dividido por 4, 5. 5 vezes x, 5x. E, nesse caso, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 50 dá 250. Bom, feito isso, podemos cancelar esses denominadores, que são iguais, e temos essa equação aqui em cima. Essa equação, ela nos permite isolar o que é x para um lado e o que é número para o outro. Desse lado eu tenho 8x, desse lado 4x mais 5x vai dar 9x, menos 250. Trazendo x para um lado e número para o outro, vamos obter essa equação aqui, ó. Só você manipular aí. Vai ficar 9x menos 8x igual a 250. Logo, x é igual a 250. X, nesse caso aqui, será dado em quilômetro. Portanto, achamos o valor da nossa distância entre a cidade A e a cidade B? Ainda não.
Porque a distância ΔS de A para B equivale a 2 vezes x nesse esqueminha que a gente montou. Portanto, a distância entre as duas cidades, ou o nosso ΔS, que equivale a 2 vezes x, e nesse caso 2 vezes 50, vai dar 500 quilômetros. E, portanto, essa é a distância entre as duas cidades. Espero que você tenha acompanhado aí o esqueminha dessa questão. E fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!